paz de Cristo para a tua vida. Sejam bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, clique no gostei que nos ajuda a estruturar todo o nosso trabalho. Quero agradecer a Deus a todos vocês que estão inscritos no canal, que vão se inscrever agora. É só clicar aqui no bonequinho amarelo. Eu sou o Denão, ok? Diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. O meu pastor direto é o pastor Paulo Gabriel, ok? Você nos encontra nas redes sociais. O nosso canal, ele tem diversas matérias, diversos vídeos ligados a jovens e adolescentes, a famílias também. Nós ministramos a palavra de Deus em diversos lugares, damos palestras. Você pode nos acompanhar, ok? Prestigiar o nosso trabalho, e nós também estamos à disposição para servir. Muito bem? Essa é a pré-aula da lição 8, classe de adolescentes 2016, tá bom? Eu vou aqui usar um pouco da minha criatividade, repetindo com coisas que eu tinha em casa, algumas coisas eu comprei, bexigas e tal, mas a maioria das coisas que eu estou usando nessa pré-aula eu tenho em casa, ok? E a lição de hoje, a base dela é a carta de Paulo à igreja da Tessalônica, aos Tessalonicenses. Tessalônica é a capital da Macedônia, ok? Uma das perguntas, que eu me faço é por que Paulo está sempre falando a respeito do corpo, porque Paulo é o maior escritor a respeito do corpo, de manter-se puro, santo, fugir da prostituição e da imoralidade. E olhando o contexto histórico da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma igreja forte, mas essa igreja ela era assediada pela cultura mundana, até porque a maioria dos seus membros eram de gentios, de povos que vinham de uma cultura, de irmãos que vieram de uma cultura greco-romana, de uma cultura pagã, ok? E na cultura greco-romana, a prostituição, a imoralidade, na verdade, eram rituais de cultos pagãos. Havia templos que tinham prostitutas cultuais, que eram mulheres e homens que ficavam lá simplesmente para praticar o sexo como forma de culto, só para você ter uma ideia como era, Nós devemos lembrar que, como eu disse na carta, na aula que a gente falou de Colossenses, acho que foi na pré-aula da lição 7, o mundo de então, ele tinha uma influência muito forte do gnosticismo, que fala que a carne é má, que o corpo é mau. Então, se o corpo é mau, não há por que se santificar, se preservar de nada, porque não há o que você faça que santifique o corpo. Então, você pode comer e beber à vontade, e aí vem a glutonaria, a bebedice, ok? Ou praticar qualquer tipo de pecado sexual, de moralidade, prostituição, fornicação, adultério, porque o corpo é mau. Então dê uma olhadinha um pouco nessa história, no contexto histórico de 1 Tessalonicenses, você vai perceber por que é que Paulo fala tão forte a respeito do corpo, tá certo? E ele vai mostrar também nessa carta que a santificação, que o cristão, ele é chamado para ser santo e para se santificar, que a santidade não é algo apenas instantâneo, não é fruto místico, fruto de uma oração que a pessoa recebe e vira santo. Não, ele é um processo que envolve a nossa participação. Nós, enquanto cristãos, temos uma participação ativa no processo de santificação, uma vez que é uma escolha nossa. Algumas pessoas não estão prestando atenção nisso. Algumas pessoas querem viver para Deus, mas como se ainda estivessem no mundo. Essas pessoas não se converteram, porque quem se converte, ele estava indo em direção ao abismo e agora está indo em direção ao céu. Estava vivendo uma vida de pecado, agora vive uma vida distante do pecado, afastada da prática habitual do pecado. Então, a santidade não saiu de moda. Eu sei que os tempos passaram, muita coisa mudou, mas a santidade não saiu de moda. E quero lhe encorajar a fazer o melhor. Eu aprendi isso, nós devemos fazer o melhor, na melhor condição que nós temos, enquanto não há condição de fazer melhor ainda. Por isso eu peço a você novamente, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essas pré-aulas com muita gente. Eu vou procurar fazer as próximas pré-aulas
bem mais enxutas, com mais elementos de dinâmica e tal, ok? Inclusive vou postar aqui 1 ou 2 vídeos sobre dinâmicas para fazer com jovens e adolescentes, e cada vez que você dá um like, você compartilha, você manda para as pessoas, você está me ajudando a estruturar, ok? A ter uma câmera melhor, ter um espaço melhor, um ambiente melhor. Mas no momento é isso que eu posso fazer e eu não posso perder tempo, eu não posso parar, eu preciso proclamar a palavra de Deus da maneira como Ele me chamou. Bom, a santidade não saiu de moda, né? O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 7. O texto em destaque está no versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Aqui no Quebrando a Rotina, ele fala para a gente fazer uma coisa bacana, que é pegar etiquetas e escrever com palavras que demonstrem situações de pecados na nossa vida diária, né? Então, os ciúmes, a inveja, a violência, a idolatria, né? O roubo, a mentira, a fofoca, né? A gulodice também, o descontrole, né? Na alimentação, e você colocar isso, pedir que eles faça um grande círculo, feche os olhos e aí você coloca essas etiquetas na testa de cada um, ok? A partir daquele momento ninguém mais vai poder falar, certo? Então eles vão tentar representar para o colega o que está escrito na testa dele. Então eu não sei, por exemplo, o que está grudado na minha testa, mas, por exemplo, está grudado mentira. Então o outro tem que mostrar para mim com gestos, sem palavras, o que está escrito na minha testa, ok? A moral disso é que as nossas atitudes vão dizer quem de fato nós somos. Se nós somos santificados, exclusivos, separados para Deus, ou se nós estamos vivendo uma vida completamente ligada ao mundo. Bom, para o cristão, a vida é um lugar santo, pois é por intermédio dela que acontece o verdadeiro culto a Deus. É por isso que o chamado à santidade não está somente circunscrito aos ambientes sagrados. Ele se dá na vida onde nos encontramos com Deus Santo, o Deus que nos salvou e nos tornou justos pelos méritos de Jesus Cristo, também nos santificou para o seu serviço. Eu queria aqui colocar, inclusive, mais uma vez, pedir a sua oração. E eu tenho um trabalho aqui no canal, toda segunda eu posto um vídeo chamado Não Responde, e eu quero agora em 2017, se o Senhor nos permitir, publicar um livro com respostas sobre as perguntas que os adolescentes mais fazem, que os jovens mais fazem nas palestras que nós damos. Mas para nós falarmos de santificação, de santidade, do que pode, do que não pode, né? O pessoal sempre pergunta, isso é pecado, aquilo é pecado? Nós devemos lembrar exatamente esse contexto que eu disse de Tessalônica, que é onde a Bíblia foi escrita, dentro daquele contexto, trazer que é o contexto vivido hoje. As pessoas não estão ligando para o corpo, tanto na questão de alimentação quanto na questão de sexo, ok? É uma coisa completamente descompromissada, irresponsável, gerando sérios problemas sociais, ok? E familiares, tá? E o que é ser santo? O que é santificar? É alguém separado do uso comum para uso exclusivo. E aí a gente volta um pouquinho no Antigo Testamento, que quando Deus dá as ordenanças para o povo, para a construção do tabernáculo, para os sacerdotes, tudo aquilo que era usado para o culto a Deus era santificado, ou seja, separado, ok? Então, as colheres, os vasos, os pratos, as pias onde se lavavam os utensílios, ok? As mesas, as roupas dos sacerdotes, o santo dos santos, depois o templo, enfim, tudo era consagrado para o uso exclusivo de Deus, porque era no culto aonde tudo estava consagrado para Deus que Deus manifestava a sua glória, que Deus manifestava a sua presença. E o que era usado para o culto a Deus não podia ser usado nem para uso pessoal e nem para culto a outros deuses. Não, é consagrado, é santificado ao Senhor. Mas veja bem, agora nós somos o templo do Espírito Santo.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, em 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Ora, se no tempo feito por mãos humanas, aonde Deus manifestava a sua glória de vez em quando, e só o sumo sacerdote tinha acesso ao ambiente onde a glória de Deus se manifestava. Agora, nós somos templo de Deus, nós somos o santíssimo lugar, porque em nós habita, não apenas se apresenta a presença de Deus de vez em quando, mas a presença, o Espírito Santo habita em nós. Muito mais, nós devemos nos santificar, nos separar para uso exclusivo de Deus, deixar de ser usado pelo comum, pelo mundo, pelo pecado e pela carne, para servirmos única e exclusivamente a Deus. Isso é santificar, é se separar. Nós somos separados ao aceitar a Cristo, mas nós, na luta diária, devemos tomar essa decisão e nos santificar e nos separar para uso exclusivo de Deus. Ser santo não é uma moda passageira, mas um compromisso de vida que veio para ficar, pois o Espírito Santo que habita em nós está nos transformando diariamente. Então o chamado para a santidade não é um chamado para o pessoal da antiguidade, para o pessoal lá de trás, não. É um chamado para hoje, né? É um chamado para agora. Então não saiu de moda. O nosso poder de atração está exatamente em nossa diferença do mundo, pois como Jesus disse, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então, um dos maiores problemas nosso, dos maiores dilemas, né, da igreja é tentar se amoldar ao mundo para ganhar as pessoas do mundo. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados, ok? Então, nós temos que ser inconformados com o mundo. Nós não podemos nos aliar ao mundo. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que o mundo faz para atraí-los, não. Exatamente o contrário. O que influencia as pessoas do mundo é eles ver que há em nós uma fé verdadeira, uma fé consistente, uma fé que vale a pena. Se você pedir aos seus alunos que olhem a história da igreja, quando a igreja era perseguida e muitas pessoas morriam, cada vez que o imperador matava pessoas por serem cristãs, ele gerava uma onda de pessoas que aceitavam o cristianismo, porque eles olhavam e diziam, poxa, se essa pessoa é capaz de morrer por essa fé, então essa deve ser uma fé que vale a pena. Se as pessoas olharem para nós e não ver que em nós há algo diferente, elas não vão aceitar a nossa fé, se ela vê que o nosso comportamento é igual ao do mundo. E para mostrar isso, eu coloquei aqui essas bexiguinhas. Você deve estar se perguntando o que é essas bexigas, né? Aqui novamente a representação simples, você pode levar para a sala de aula. A minha preocupação aqui, gente, não é mostrar algo chique, ok? Mas é mostrar simplesmente isso aqui. E sempre que nós vamos representar o ser diferente, o ser santo, nós costumamos colocar lá, bexigas brancas e uma preta no meio, ou bexigas pretas e uma branca no meio, para mostrar toda aquela diferença. Mas eu optei por demonstrar essa parte dessa forma, para mostrar, primeiro, que somos todos iguais, somos todos humanos. O que nos diferencia do mundo é a presença de Cristo na nossa vida. E quando nós de fato temos Cristo na nossa vida e vivemos para Cristo, ok? Nós não somos tirados do mundo. Por isso que eu não usei uma outra cor, para não mostrar assim que ser santo é ser tirado do meio, que ser santo é se isolar. Não, nós estamos no mundo, nós estamos próximos às pessoas, na escola, na internet, mas o fato de ter Cristo na nossa vida e de viver para Cristo não permite que nós vivamos para o mundo, que sejamos influenciados para as pessoas. Não, pelo contrário, elas olham para nós e vê a graça de Cristo em nós e vê a nossa mudança de comportamento, e isso é o que atrai as pessoas. Ou não, ok? Porque não é nossa função convencer as pessoas de seu pecado, mas é nossa função mostrar que Cristo habita em nós, e porque Ele habita em nós, nós escolhemos santificar, nós escolhemos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, nós escolhemos viver para Cristo e não viver mais para eu, como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora,
vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, aquele que me amou. Que nós possamos dizer como Paulo: não vivo mais eu, porque aqui vive o eu, mas a Cristo vive em mim. E aonde Cristo vive, o comportamento é mudado. Aonde Cristo vive, há espaço para santidade. Aonde Cristo vive, há espaço para santificação. Aonde Cristo vive, a pessoa, o adolescente, o jovem, o homem e a mulher se separam para ser usados exclusivamente para Deus, mesmo estando em meio a pessoas que não servem a Deus. Mas é uma separação que vem de dentro para fora e que é demonstrada no nosso comportamento. Lembrando que Deus olha o coração, mas não quer apenas o coração. Ele quer corpo, alma e espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20: honrai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a entrega para Deus, a santificação é por inteira e não apenas em parte. Beleza, pessoal? Bom, dentro disso, nós já falamos diversas coisas, né? O que é a santificação, que está aqui na lição, tá bom? É um processo contínuo em que Deus, pelo Espírito Santo, retira de nós o pecado que a gente estava tão acostumado, né, a praticar, né? Eu vi uma frase aqui de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a viver nas práticas mundanas, ok? Isso era um costume nosso. Então a santificação é tratamento, vida espiritual é tratamento, ok? A prática habitual do pecado, né? Ela vai sendo tirada de nós por meio de um processo contínuo, tá ok? Então, ser santificado é ser separado do mal em todas as suas formas até a volta de Jesus. A obra do Espírito não cessa. Ele não só nos purifica, mas também nos ajuda a evitar o pecado. Nós somos convidados a cooperar com Ele nesse processo. Romanos 6 e 13. Nós somos convidados a cooperar com Ele nesse processo. Romanos 6,13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ok? Versículo 19 de Romanos 6. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então santificar é isso, aquilo que era comprometido com o pecado, aquilo que era oferecido ao pecado e à carne para satisfazer os desejos da carne, agora é oferecido a Deus. Isso tem a ver com o que falamos, com o que assistimos, com o que ouvimos. Tudo aquilo que era oferecido, todo o nosso corpo, a nossa vida, que era oferecido a Satanás por meio do pecado, agora deve ser oferecido a Deus por meio da santificação. Como é possível perceber, a santificação é tanto um fato ocorrido quanto um processo permanente. Então, que o processo de santificação iniciado pelo Espírito Santo alcance nossas relações com as redes sociais, com o namoro, com os pais, com os amigos na escola, bem como o nosso espírito, alma e corpo, a fim de que sejam inteiramente dedicados ao Senhor, pois sabemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então eu sei que nós estamos vivendo uma geração que tem uma dificuldade muito grande de se santificar, mas é bom mostrar a eles isso, que é um ato em que nós cooperamos com Deus. Ele nos ajuda e nós nos ajudamos. Ele já fez a parte dele, enviando Cristo para morrer por nossos pecados. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Ao passo, ao momento em que nós nos entregamos a Deus, nós devemos fugir do pecado. Nós não devemos mais nos entregar às antigas práticas, porque agora nós fomos santificados e estamos sendo santificados, consagrados do uso comum para uso exclusivo de Deus. E quem tem exclusividade
tem mais valor. Quem tem exclusividade não anda na mão de qualquer um, não vive mais em qualquer lugar, não fala mais qualquer palavra. A exclusividade agrega valor, agrega preço. A exclusividade agrega prioridade. A exclusividade agrega o uso particular para aquele que comprou. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, então, portanto, somos separados para uso exclusivo dele por meio do Espírito Santo. Bom, pessoal, o que nós acabamos de mostrar aqui com o coração em relação ao ficar é o seguinte: eu usei aqui um papel cartão, mas se você usar cartolina é melhor, porque a hora que você puxar ali vai sair não só as palavras, mas vai sair também tinta do papel, então vai ficar melhor, beleza? Mas o que nós queremos mostrar com isso é que o nosso coração, ok, ele está cheio de coisas que representam a nossa vida, sonhos, talentos, formação, Jesus, o Espírito Santo, família, amigos, tudo. E os relacionamentos sem compromisso, eles vão tirando, porque todo relacionamento, ele traz alguma coisa e leva embora alguma coisa, ok? Então, a pessoa que não tem compromisso com a gente, ela não está nem aí. Então a ideia de tirar é exatamente isso. Se relacionar com alguém sem compromisso é não valorizar aquilo que há em nós. Talentos, formação, a nossa fé, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a família, com os amigos, ok? Então nós não vamos valorizando isso. E a pessoa também, ela não tem compromisso nenhum, porque ela está chegando só para uma aventurinha. O ser humano não foi criado para ser usado, mas para ser amado. Então qual que é a diferença? É que no ficar não há qualquer compromisso, não há qualquer valorização, não há qualquer responsabilidade com aquilo que somos e com aquilo que sonhamos, que desejamos ser. Ao passo que num namoro, num relacionamento com compromisso, ok? A pessoa, ela agrega valor à nossa vida, ok? Então ela nos ajuda na nossa formação, motivando, incentivando, ok? Ela nos ajuda na descoberta dos nossos talentos, é alguém que nos aproxima de Deus, do Espírito Santo, é alguém que respeita os nossos sonhos e que acredita nos nossos sonhos, ok? Então é alguém que vem para somar na nossa vida e não apenas para tirar as coisas da nossa vida, é alguém que vem para somar e para agregar valor à nossa vida. Uma outra situação que eu queria usar aqui para mostrar a questão do ficar é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma embalagem, ok, de presente. Aqui dentro tem um presente, né? Toda vez que queremos presentear alguém, nós procuramos uma loja e compramos ali um presente para aquela pessoa. O presente que tem valor não é necessariamente o mais caro, ok? Mas é aquele com o qual a pessoa que vai ganhar se identifica, é a cor preferida, não é? É o estilo que ela gosta, enfim, é o modelo que ela gosta, enfim, ok? Então você vai dar um presente para aquela pessoa. E a pergunta sempre é aquela, né? É presente? É, então vou embrulhar. E aí é feito um embrulho, o presente é colocado dentro, é feito um embrulho, esse embrulho ele é fechado, ok? Um chinelo de dedos dentro de uma sacola preta, ele é só um chinelo de dedos dentro de uma sacola preta, mas um chinelo de dedos numa embalagem de presente é um presente,
ok? Então, por quê? Porque a embalagem guarda, a embalagem ela preserva, a embalagem ela agrega valor, de maneira que quando você entrega aquele presente para a pessoa, ela se sente importante, ela percebe que você pensou nela, pensou nos mínimos detalhes, o que daria e como você entregaria esse presente para surpreendê-la, para deixá-la feliz. Muito bem, é simples, o solteiro tem que pensar nisso. Você é um presente para o seu futuro cônjuge, você é um presente para o seu futuro marido, para a tua futura esposa, você é um presente, mas como você vai entregar esse presente para a pessoa mais importante da sua vida? Tudo aberto, tudo mexido, tudo destruído, tudo quebrado ou fechadinho, lacrado, ok? Então santificação é isso, é preservar-se para ser o melhor de Deus para essa geração, é preservar-se para ser o melhor filho e futuramente é preservar-se para ser o melhor presente que você poderia dar ao seu marido, à sua esposa. Eu lembro de uma história de uma garota que ela mandou uma felicitação de agradecimento, na verdade, para um casal. E esse casal, ao abrir, viu que era um agradecimento por um presente de casamento, só que eles não tinham ido a nenhum casamento, não tinham sido padrinhos de casamento de ninguém naquela época, enfim. E aí, dentro do presente tinha um bilhetinho. E a hora que o rapaz leu o bilhetinho, juntamente com a sua esposa, estava escrito assim: obrigado por ter me entregado, me dado o melhor presente de casamento que eu poderia ter, que é a minha virgindade. E aí ele se lembrou que alguns anos atrás ele tinha estado na casa dessa moça e ele foi passar um final de semana, ele era um jovem pregador, e ele à noite foi surpreendido por essa garota na cama dele, no quarto em que ele estava hospedado, e ele fugiu, ele saiu do lugar, ela ficou toda envergonhada, mas ele saiu do lugar, ele não ficou lá, ele não deixou que ela continuasse e também não se entregou. Então agora ela estava agradecendo a Deus. Então, qual é o presente que você quer entregar para o seu futuro cônjuge, para a tua futura esposa, ok? Então eu achei isso aqui uma ilustração muito simples. Você pode ter aí na sua casa qualquer embalagem de presente e levar para a aula e mostrar isso aqui para eles. Qual é o presente que você deseja dar para o amor da sua vida, que ainda não apareceu, mas vai aparecer? Qual é o presente? Então, assim como a gente premedita qual presente comprar, a gente pensa nos mínimos detalhes, pense nos mínimos detalhes também em qual presente você vai entregar, ou você será para o amor da sua vida quando ele chegar. Beleza? É isso aí. Bom, pessoal, essa foi a pré-aula da lição 8. Espero que vocês gostem, que seja uma aula útil para vocês. Deixe o seu comentário, mande a sua sugestão, a sua crítica, a sua ideia daquilo que nós podemos fazer para a próxima aula. O que você achou da nossa criatividade aqui, ok? Que Deus abençoe sua vida, bom domingo, boa aula, que Deus abençoe os seus alunos, ok? Que Deus abençoe a tua família e até a próxima pré-aula. Um grande abraço para todos vocês que estão nos acompanhando e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Valeu!